quero convidar você a sonhar com a gente. Sonhar nesse projeto, sonhar com essa escola. Nós vemos hoje que as pessoas hoje estão muito necessitadas, elas estão muito carentes de aprenderem a lidar com a sua área emocional, de aprenderem de uma forma bíblica a lidar com os seus conflitos, com as suas crises, com as suas dificuldades. E quanto mais a gente fala disso, mais a gente vê que as pessoas precisam. Ou seja, para você lidar com as suas próprias crises, ou para você lidar com o seu ministério, ajudando pessoas, é extremamente necessário nós conhecermos o que Deus fala sobre essas questões na palavra dele. Nós temos uma tendência dentro da igreja que eu acho muito errada, de pensar que a palavra de Deus ela só consegue resolver problemas superficiais. Então, assim, a palavra de Deus pode me orientar quando eu vou falar de criação de filhos, a palavra de Deus pode me orientar numa crisezinha de casamento, mas quando eu vou falar de depressão, quando eu falo de síndrome do pânico, quando eu falo de anorexia, de bulimia, de traumas, de problemas profundos da alma, a Bíblia não serve mais. A gente tem que encaminhar ela para um psicólogo, um profissional, e eu particularmente não concordo com isso. Eu creio que Deus ele deixou na palavra dele muita sabedoria, infinitamente, muito maior do que a gente tem conhecido até hoje, e a gente tem visto que a Bíblia tem palavra, tem resposta, e tem como tratar qualquer tipo de problema no contexto emocional e espiritual. Então a gente tem visto isso, que tem realmente eficácia quando a gente aplica princípios de Deus na nossa vida. Tem resultados que valem a pena a gente aplicar os princípios de Deus na nossa vida. E nós vimos isso durante muitos anos, trabalhando com pessoas, nós vimos pessoas sendo restauradas, sendo transformadas, não pela psicologia secular, não por aquilo que profissionais dizem, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa aprofundar nesse conhecimento. A gente vive um tempo que é necessário a gente saber isso, conhecer essas questões da palavra de Deus ali, dentro desse contexto hoje. Hoje as pessoas têm perguntado, a Bíblia hoje tem resposta para mim? Na minha crise existencial, na minha crise de depressão, na minha crise de inferioridade, na minha crise porque eu fui abusado, a Bíblia hoje traz alguma resposta? E a gente sabe que se você cavar ali na palavra de Deus com sabedoria traz. Tem como tirar uma pessoa do fundo do poço ensinando ela princípios de Deus. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de coisas que a gente está acostumado, estou falando de vida, e vida em abundância que vem através de conhecer a palavra, de conhecer a palavra de Deus. E foi um pouco disso que a gente tentou passar para o pessoal que estava ali estudando com a gente nessa escola. Que a gente vai passar por crises, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter problemas no nosso casamento, nós vamos ter problemas de relacionamento, mas existe uma forma correta em Deus de lidar com cada um deles, e no final de todas essas crises e conflitos a gente conseguir passar por isso, crescendo em Deus, em sabedoria e graça.